Não dá pra se empolgar com um jogo desse. Eu não tô empolgado. Mas se eu fosse ter um filho agora, o nome do meu filho seria Rafael Zubeldia Silva Ferreira. Meu Deus do céu, cara, que vitória. Eu vou falar pra você, irmão, eu nunca vi ele bater no pênalti, mas se ele bate desse jeito é personalidade, hein? Ó, a distância. Olha lá, ó, chapou lá na gaveta, ó. Altos do Tricolor, bom dia, bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Libertad, 2-0, vitória gigante do São Paulo fora de casa, o Tricolor que agora é o líder do seu grupo na Libertadores. Preparei um vídeo bem legal para vocês, vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória gigante do São Paulo. Créditos na descrição, tá chegando por aqui, não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like também, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Mira, Damián es un jugador muy importante para el equipo, es un jugador con unas condiciones que difícilmente sepamos cuál va a ser su techo, porque al ser joven posiblemente pueda pulir muchísimas cosas y ser mejor jugador de lo que es aún, que es un muy buen jugador. Conmigo ha tenido una continuidad muy importante el año pasado. Este año es cierto que le ha tocado jugar menos minutos, pero para mí es muy importante. Y siento que está creciendo, pero claro, está en la tierra donde los volantes brasileños juegan bien. Y juegan bien en las dos fases. Entonces, a veces un jugador extranjero crece jugando, debería ser así, pero también a veces crece compartiendo entrenamientos y no siendo tan protagonista o con tantos minutos como está aconteciendo ahora. Así que él ha vivido las dos, con mucho protagonismo de minutos y con menos protagonismo. Lo más importante es que él siga trabajando, ¿no? Porque es joven y puede seguir aprendiendo muchas cosas. Siento que conmigo va a aprender y después solito el tiempo dirá si merece más minutos ou não. Te conformei com nada? Curioso que ele está falando ali do Bobadilha, mas eu estava pensando aqui no Luciano. Porque do quarteto do São Paulo, evidentemente que o Oscar volta é titular, o Lucas Moura volta é titular, o Caleri ano que vem quando voltar, volta, imagino que vai ser titular. Mas o Luciano, ele tem ficado no banco nos últimos jogos, jogo contra o Santos, hoje ele entrou durante o segundo tempo. Mesmo com tantas vagas disponíveis. Exatamente. Mesmo com tantas vagas disponíveis. E a gente se você for pensar, os 4 que foram titulares hoje, vamos dizer, no setor ofensivo, se você considerar o São Paulo num 4-2-3-1, você tinha o Cedric do lado direito, isso. Alves, Ferreirinha e André Silva. Nenhum deles era titular. Exato. Há pouco tempo. E o Luciano, que era, deixou de ser titular e não foi nem a primeira opção de entrada. E no início da temporada, o que se falava, né? E acho que de maneira natural, era como a comissão técnica do São Paulo ia trabalhar para colocar no time os 4 jogadores ofensivos mais talentosos e quem sairia se por acaso o time ficasse desequilibrado ou o técnico não gostasse daquilo que ele estava observando. E aí é uma prerrogativa do treinador. Todo mundo pode querer que os 4, né? Os 4 eram Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. E a conversa era, bom, nessa lista de jogadores, o Oscar não vai sair, ele foi contratado para a camisa C dele. O Lucas, a mesma coisa, é um dos principais jogadores do São Paulo, um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O Caleri é um jogador, estou falando do início da temporada. Perfeito. O Caleri faz até se machucar, eu não vou colocar na discussão a lesão que ele teve, porque isso é uma grande infelicidade, vai tirá-lo por meses e meses do futebol, é algo dramático para qualquer jogador. Mas ele vinha fazendo um 2025 discreto. Sim. Discreto talvez até seja uma palavra... Generosa com o futebol que ele vem jogando Só que ele nesse não fez ano. Gols esse ano, não fez? O Caleri acho que não tinha feito gols esse ano ainda. Se eu não me engano, né? Eu acho que ele fez. Peraí, eu tenho aqui. Vamos... Se ele não tivesse feito, isso já teria sido... Não, fez. Fez 3 gols. 3 gols esse ano, tá. E era natural que se falasse, bom... Se o Zubeldia achar que o time não vai funcionar com esses 4 jogadores, o chamado quarteto, o Luciano é o jogador mais provável de ficar fora, né? Sim. De ir para o banco. Eu lembro de uma declaração dele que,
até considerou não estar no São Paulo porque preciso que gostem de mim, quero jogar e tal. Então, ele tem Natural. essa questão, né, André? Eu acho. Assim. Querer jogar é até o que se espera de todo jogador, mas assim, muito mudou do início da temporada para cá e hoje estão jogando atletas que nem estavam fazendo parte da conversa. Mas ele... Porque tem muita lesão, alguns jogadores individualmente também não fazem um bom ano, em especial o Caleri. E o Luciano é um jogador que, numa situação normal, deveria... Agora eu vou abraçar o meu espaço aqui, o território é meu, a camisa é minha, eu vou jogar e eu vou ficar aqui. Mas ele precisa esfriar a cabeça, não foi o que aconteceu. Eu acho que essa é uma questão do Luciano, e sempre foi. Eu acho que existem jogadores que se consomem demais pela postura que eles têm dentro de campo. O Luciano está entre eles. Você pode falar, o Hulk também é um cara que reclama muito, não sei o quê, mas esse daí não se abala muito. Pois é. O que ele entrega como jogador, ele pode ser chato de reclamação, mas ele entrega exatamente. O Luciano, a impressão que eu tenho é que ele acaba consumindo muito das forças dele durante um jogo de futebol, com reclamação, com atitudes que não são as melhores. E vale lembrar, ele vai para o banco, né? Acho que o primeiro jogo que ele vai para o banco nesse momento em que as vagas eram mais ou menos fartas ainda, é o jogo contra o Tajeres, que é logo depois dele dar o tapa, eu não me lembro qual foi o jogo anterior, mas que ele é substituído e acaba dando um soco ali no banco de reservas, né? Tem um comportamento que não é o comportamento ideal, somado a isso, porque muita gente, muito torcedor do São Paulo reclamava, o Zubeldia não tira o Luciano, Ele deu moral pro Luciano, defendeu o Luciano em coletiva, Exatamente. Inclusive, falou bem do Luciano. O Zubeldia defendeu o Luciano até quando ele pôde, mas o Luciano, acho que ele não se ajudou. Agora, quem sabe também esse novo momento, porque é um novo momento, e aí acho que ele precisa realmente de alguém que converse com ele, precisa de uma ajuda ali, não sei se da própria comissão técnica, de psicólogo, de quem quer que seja. Isso é importante, porque... O aspecto psicológico é um aspecto determinante para que um jogador tenha ou não sucesso. E acho que qualidade ele tem, então ele ainda pode ser muito útil para o São Paulo, mas hoje é compreensível que ele não seja nem mesmo a primeira opção para sair do banco. Até porque os outros, né, foram o contrário, cabeça baixa e vamos pedalar. Exato. Ferreirinha e André Silva. Né, eles estão numa sequência ali de gol, confiança, então assim, como é que você questiona o espaço desses jogadores no time agora? Então, o Luciano vai caber esperar, não tem jeito. Não tem justificativa agora para que ele tenha mais espaço nesse momento imediato. Até numa função ali um pouquinho mais atrás. O Matheus também, hoje não fez uma hoje não foi brilhante, mas não foi mal. É porque o parâmetro talvez fosse o jogo do Santos. Exatamente, porque ele vem vindo bem também. O Marcos Antônio, você falou também, ganhando espaço, mas aí não é dividindo espaço com o Luciano. Você citou o André, e quando o São Paulo perde o Caleri, as notícias dão conta que, olha, São Paulo vai dar uma olhadinha no mercado externo, vai olhar os países vizinhos, vai viajar, vai precisar trazer um cara de peso para ser o titular dessa equipe, porque não havia aquela confiabilidade no André. Ok, 3 jogos, 3 gols. Né? A gente está falando do Caleri que fez 3 gols esse ano, só nos últimos 3 jogos o substituto do Caleri fez 3 gols. Dá para confiar, dá sequência a ele. O gol de hoje recupera a atuação dele, né? Porque tinha perdido um gol feitíssimo. O que ele perdeu no primeiro tempo seria algo que ia persegui-lo durante muito tempo. E esse lance no VAR... Se ele não tivesse feito outro gol, Exatamente. Mesmo que o São Paulo tivesse ganhado. O VAR validaria esse gol, viu? Validaria, sem dúvida. Foi um gol. Então, assim, é muita falta de sorte aí, porque é praticamente embaixo da trave. E ele não estava jogando bem, a verdade é essa. O Silas até brincou, a culpa calou minha boca, calou a minha também. Eu tinha já falado, inclusive, quando o Luciano estava para entrar, eu falei, né, até baseado numa entrevista do Zubeldia pós-jogo contra o Santos, dizendo que o Luciano poderia jogar como um falso 9, que ele poderia muito bem entrar no lugar do André Silva. Né? Acho que faria sentido você manter o Alves, que também não fazia um grande jogo, mas enfim, acho que poderia te oferecer mais até tecnicamente. Então, eu acho que assim, foi muito importante esse gol para ele. Realmente, não mudou muito para o São Paulo, porque o São Paulo venceria de qualquer maneira, mas o gol foi muito importante para ele, porque se você visse também, né, e aí pegar o gancho do que o Zubeldia falou, das redes sociais, né, de como essas redes são nocivas
para figuras públicas e para os jogadores, muitos deles ainda muito jovens, né? Talvez sem a capacidade de ignorar, de deixar para lá. Assim, eu não sei vocês, mas assim, quando há 10 anos, cara, eu tinha uma reação com rede social. Eu também, é outra história. Hoje eu não tô Mudou nem tudo. aí, eu bloqueio no máximo e tal. Então, assim, e é normal que os caras sintam. E se você visse como tava a hashtag, né? O Nardini até citou ali no intervalo e tal. Como tava a hashtag, como as pessoas estavam se referindo ao André Silva, é uma coisa muito pesada. Então eu acho que ele, no fim, o gol para ele foi importante. Ele não é um titular absoluto e acho que não vai ser, apesar desses números. É um cara que pode jogar também, não é necessariamente o 9. E acho que agora vai pesar bastante o desejo de muita gente para que o Rian Francisco jogue ali como centroavante, por tudo que ele fez na Copinha. Então, a mesma cobrança que havia em relação à entrada do Alves, em relação à entrada do Lucas Ferreira, agora vai ter em relação ao centroavante, né, que é um nome jovem e sem a presença do Caleri, provavelmente vai ganhar alguns minutos. E aí vai depender dele. A jogada do gol dele é muito bem feita desde o início. Sim. A articulação é muito bonita e muito, muito inteligente. O cruzamento do Ferraresi é perfeito para ele fazer o cabeceio. E o cabeceio não foi fácil, né? Porque ele tinha que passar pelo goleiro e ainda tinha um zagueiro que tentou tirar. Ele cabeceia muito bem. Na câmera lenta, o gol é extraordinário, porque dá a impressão assim, ele salta e ele fica esperando a bola chegar, e sem cair. É um negócio da maravilha fazia isso. Mas eu acho que São Paulo, se for olhar para as finanças, para a capacidade dos clubes brasileiros agora, quem é que tem capacidade para contratar jogadores? Vai ter 2, 3 no máximo. Os outros têm que ficar calados, não deviam contratar ninguém. Mas não é assim que a banda toca, né? Então, assim, ausências, assim, o São Paulo tem. Porque o São Paulo tem Oscar e Lucas, não são jogadores que você vai contar a temporada toda com eles. Sim. Nem se o clube tira de um jogo, coloca no outro, tal, não vai dar certo. Tá aí o exemplo. Então, são caras muito importantes, mas não serão frequentes na equipe. Então, o que fazer? Continua assim? Está satisfeito com os garotos. Se era uma circunstância, aí vem a resposta. Por enquanto ela é boa e está tudo bem. Então segue numa boa. Porque se São Paulo resolver não se mexer por conta de todo o seu déficit, que é gigantesco, como a galera realmente... Assim, responsabilidade é zero, né, em relação a isso no futebol brasileiro. Mas se quiser se mexer, ele tem ali várias. Pergunta para o Subeldia que vem um monte de sugestão. Assim, agora, ter só o André até o final do ano. É o André e o Rian, né? Então, mas o Rian, eu acho que ele vai ser testado. Agora ele vai ter que ser testado. E aí, vamos ver, porque... Nem assim, é teste, viu? Já se vai ter que jogar mesmo. Mas eu quero dizer assim, talvez o Lucas Ferreira, né, se tivesse entrado, não hoje, estou falando, mas nos outros jogos, e não tivesse dado resposta, ele provavelmente não jogaria. Esse dilema sobre, os garotos têm que jogar, não têm que jogar, é algo que vem assombrando o Zubeldia o tempo todo. Para mim, cabia mais a crítica em relação ao campeonato estadual, porque a gente sempre fala aqui que a primeira fase do estadual, ela precisa ser uma pré-temporada. Quer dizer, você precisa se preocupar com a carga física dos jogadores e você precisa aproveitar para fazer testes táticos e testes sobre o estágio que cada jogador está. Então, se você pegar o número de minutos, eu até tinha marcado aqui, o Matheus Alves jogou 84 minutos no Paulista, o Lucas Ferreira 52 minutos no Campeonato Paulista. É muito pouco, de fato. O Lucas Ferreira ter jogado 50... Então, eu acho que essa crítica especificamente... Jogou mais hoje. Né? Ela cabia. Jogou mais hoje do que no Campeonato Paulista inteiro. Mas é que assim, desculpa te interromper no meio, Jean, é que o que pegou, eu acho, em relação à utilização dos mais jovens, foi a explicação. E aí é preciso lembrar de fatos. Num determinado momento, se reclamava do elenco que não dava opções, principalmente por causa da onda de lesão. Sim. E se dizia que os mais jovens não eram aproveitados para não queimá-los. Sim. Isso é campeonato estadual. Aí jogo da Libertadores, garotada por campo. Então,
Talvez o perfil do jogo no qual eles foram utilizados, um jogo em casa, mas aí é o Morumbi lotado, é clima de Libertadores, você não pode ter uma noite ruim. Olha o que aconteceu com o Flamengo, vai ter que buscar pontos fora. Até falei isso no jogo de hoje, para mim, o jogo... Porque às vezes também... A pressão é muito maior, eu acho. Tem alguns critérios que a gente... não, eu acho às vezes, se é um jogo em casa, como se o jogo em casa no Morumbi lotado... fosse um jogo de maior pressão do que hoje, que foi o São Paulo jogou num clube, repito. A impressão era que o São Paulo estava jogando num clube da esquina aqui, porque... gramado bom, assim, não tem nenhuma desculpa. Exato. Para hoje. Era melhor jogar hoje ambiente controlado hoje, né? Assim, agora, se nós estamos falando de último jogo da fase de grupos da Libertadores, quando você já garantiu o seu lugar, o resultado não muda e você quer colocar a garotada... Isso não é uma questão de opinião. Isso é o que os treinadores habitualmente fazem. É o que os técnicos na Europa fazem em última rodada da fase de grupos da Champions, antiga Champions. Né? Então, bota um time que não joga, porque todo mundo tem compromisso no fim de semana com Liga Nacional, com Copa do País, etc., o que for. Né? Então, a explicação em determinados momentos ela não foi coerente. E eu sou totalmente contra a guerra que foi mencionada no início do programa. Eu acho que isso é uma bobagem que atrapalha o clube, principalmente se ela é uma coisa duradoura, como promete ser. Mas, em determinadas situações, a explicação da comissão técnica do São Paulo em relação à utilização ou não dos mais jovens, ela não foi coerente, porque ela não se via nas atitudes. Fato. Eu só acho que ele estava tentando, naquele momento, até se proteger um pouco. Porque início de ano... As coisas caminham mal. Sim, ele corria riscos. E assim, se tiver um combinado ali, olha, pode botar os garotos e o que acontecer aqui a gente banca, talvez ele fosse. Mas ele sabe que ninguém banca nada. Não. Então, mesmo que alguém fale assim, aqui pra vocês. Deixa a coisa caminhar. Principalmente se disser que banca. Exatamente. Aí pior ainda. Assim, aí pior ainda. Fora, aí é o carimbo de que não banca. De que não banca. Que nem sobe nem desce. Nem sobe nem desce. Galera, não tô empolgado não. Era obrigação do São Paulo ganhar esse jogo. Não dá pra se empolgar com um jogo desse. Eu não tô empolgado. Mas se eu fosse ter um filho agora, o nome do meu filho seria Rafael Zubeldia Silva Ferreira. Meu Deus do céu, cara, que vitória. Irmão, vou falar pra você, irmão. Eu nunca vi ele bater no pênalti, mas se ele bate desse jeito é personalidade, hein? Ó, a distância. Olha lá, ó, chapou lá na gaveta, ó. Chapou lá na gaveta, o 10. Ó, rapaz, ele é aquele. Eu acho que ele bate desse jeito mesmo, viu, mano? Ó, chapada forte, isso aqui. Rapaz, só erra quem bate. Bom pra nós. Bonito gol do São Paulo, viu? Na troca de passos do contra-ataque, hein? Bonito gol, velho. Ó, bonito gol, velho. Rapaz, numa velocidade, disputa de bola no meio de campo. Dali pra frente, só toque de qualidade. Luciano entrou bem no jogo. André, dá uma aliviada, né, pai? Aquela chapadinha morta, né, pai? Aquela chapada morta que você deu no primeiro tempo. Comemora, pai. Desculpa. Pede desculpa, irmão. Porra. Isso aí, irmão. Agora já Elvis, pai. 8-4. Esquece, irmão. Já foi. 3 pontos fora de casa, importantíssimo, irmão. É isso, torcedor tricolor, repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Libertad. O Lucas Ferreira e o André Silva marcaram os gols que deu a vitória, os 3 pontos para o São Paulo nessa partida, nessa vitória de ontem. Não foi uma vitória qualquer, resultado gigante jogando fora de casa. Vale lembrar, né, que o São Paulo está cheio de desfalques e o Zubeldia antes, né, muito contestado. Agora o torcedor está reconhecendo aí um bom trabalho do técnico Zubeldia. Ontem foi um resultado muito importante, uma vitória gigante do São Paulo, que agora é o líder do seu grupo da Libertadores. Ainda tem 2 partidas nessa fase de grupos. O São Paulo joga em casa, então um resultado importante demais ontem, jogando fora de casa. O São Paulo tropeçou naquele jogo que deixou empatar na rodada anterior, né, da fase de grupos, mas ontem já se recuperando na Libertadores, conquistando esse resultado muito importante. O Libertad até perdeu um pênalti, essa cobrança aí, né, que o Denilson fala no vídeo,
e o São Paulo conseguiu ampliar o placar com o André Silva, que estava até recebendo críticas ali de parte da torcida, mas o André Silva vem crescendo também, né? Assim como o Ferreirinho não marcou o gol ontem, mas foi peça importante dessa vitória. O André Silva vem marcando também gols, né, dos últimos jogos do São Paulo. Até se falou em contratar um jogador ali para a vaga, né, do Caleri, que está lesionado, mas o André Silva vem resolvendo, né, fazendo seus gols. Jogador às vezes contestado ali, criticado pela torcida, mas ele vem fazendo seus gols, está ganhando moral, está ganhando confiança também, ganhando moral com o treinador, com o Zubeldia. E o importante, né, foi a vitória ontem, os 3 pontos, uma vitória gigante do São Paulo jogando fora de casa. Libertadores é isso. São Paulo ontem fez uma partidaça, conquistou um resultado muito importante, a vitória e os 3 pontos. Agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Final de semana já tem Campeonato Brasileiro, logo mais também tem Libertadores. É aguardar a sequência dos próximos jogos do São Paulo. Mas o importante, o legal, né, é que o time vem melhorando das últimas partidas. De vitória do Brasileiro, vitória agora na Libertadores, e continuar nessa pegada, quem sabe aí com a volta dos jogadores, né, que estão lesionados, o Oscar, o Lucas. São Paulo melhora ainda mais o seu futebol, a expectativa da torcida ainda é para a volta desses jogadores. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você é torcedor tricolor que está feliz, contente com a vitória, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like também do vídeo, valeu e até a próxima, galera.